Bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, mestre em Estruturas Ambientais Urbanas pela FAUSP, doutorado pela ESC-USP. Obrigada, professora Luciana. Ela é responsável pelas disciplinas de Paisagismo no IAL, Cultura, Ambiente e Sustentabilidade no curso de Engenharia Ambiental da ESC-USP. Ela é professora colaboradora da disciplina Cidade Jardim, Teorias e Realizações junto ao programa de pós-graduação do IAL. E ela é responsável pelo Núcleo São Carlos de Pesquisa Temática FAPESP, junto ao grupo de pesquisa PAPA, quadro do paisagismo no Brasil, denominado Sistema de Espaços Livres e a Constituição da Forma Urbana Contemporânea Brasileira, Produção e Apropriação. E atualmente, na gestão 2015-2017, é vice-presidente da ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Luciana. Começo agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui com o Paulo, que é um colega, foi meu professor de raspão, né, Paulo? Você tinha entrado há pouco tempo na FAO. E eu fico muito contente dessa convergência, dessa oportunidade de a gente estar aqui discutindo essas questões que para nós são muito caras. A minha fala, ela nasce em um contexto de formação e envolvimentos, contatos dentro e fora da academia. A formação se relaciona, num primeiro momento, à arquitetura e urbanismo e o desdobramento profissional no campo da arquitetura da paisagem. Ou, como eu prefiro chamá-la, não paisagística, mas arquitetura da paisagem. Essa prática se liga profundamente a campos teóricos que tive a oportunidade de tomar contato na graduação da filosofia. Costumo dizer que arquitetura e filosofia se encontram na paisagem. A fala que eu vou procurar elaborar aqui retoma questões propostas por Paulo acerca dessa técnica fecunda que contemporaneamente foi batizada de infraestrutura verde e que utiliza os pulsos, os expedientes da própria natureza para dar conta de questões estruturais da gestão urbana do município. E essa perspectiva nos coloca em um patamar que muito difere do momento anterior. Grosso modo, o desenvolvimento técnico desenhou um processo de afastamento da natureza e seus registros. Coube ao homem moderno conquistar a terra, o mar, o ar e mesmo o espaço sideral. Conquista e domínio. Essas operações não são isentas de conflito. Canalizar córregos e rios a um determinado momento significou afastar o perigo das epidemias. Construir pontes e viadutos representou mais que cruzar limites, mas unir lados. Cortar florestas possibilitou cultivar em extensões e construir cidades. Grosso modo, todas essas ações tiveram profundo impacto na natureza e nas suas paisagens. Contudo, e certamente para essa plateia, essas questões não são novas. O que talvez possa ser novo é a perspectiva de que projetar com a paisagem é uma possibilidade real, uma alternativa. Uma alternativa ao ônus resultante da exacerbação da fé na técnica e um bônus ao perceber esse novo olhar. De fato, não tão novo assim. Olmsted, um dos autores desse parque, na imagem, escrevia e argumentava pela existência desses lugares na cidade como um dever do Estado para com os seus cidadãos. Um espaço que reunia questões de lazer e recreação, sociabilidade e saúde física e mental. Sua defesa incluía, nesses espaços naturalizados, a solução para questões de infraestrutura da cidade, a salvaguarda dos mananciais, a renovação do ar, a presença da vegetação como um elemento fundamental para a boa e sã vida urbana. Em São Carlos, há poucos espaços com essas qualidades. Esses processos de planejamento também têm um histórico pouco alentador. Falta continuidade, constância, organicidade. Para quem não conhece, quem não é de São Carlos, essa é a Avenida São Carlos. Sobre os dois primeiros termos, continuidade e constância, são um lugar comum na queixa dos gestores públicos. Vou me ater ao último deles,
a organicidade, utilizando um exemplo que estabelece um contato entre o meu percurso acadêmico e profissional e a cidade de São Carlos, que eu adotei para a vida. A cidade de São Carlos se localiza no divisor de águas do estado de São Paulo. Geograficamente, está num território com grande presença de nascentes, embora pouco caudalosas, relevo com altos e baixos sobre o aquífero Guarani. A imagem mostra o traçado original. Olha só, essa é a cartografia mais antiga que eu tenho de São Carlos. Se alguém descobrir outra antes, me avisa, tá bom? A imagem mostra o traçado original, diligentemente desenhado em grade, no sentido norte-sul. O vale era ocupado pelos córregos e esse desenho original localiza uma sequência de praças, essas aqui está o córrego, certo? Uma sequência de praças. Nessa região de Várzea. O casaril não tinha recuos e o bonde era a grande alternativa de mobilidade desse primeiro período, que vai até o momento da industrialização. Modernizar-se significou sempre, em nossas terras, canalizar ou mesmo tamponar rios, como a gente viu com o Paulo. Aí eu mostro fotos de São Carlos, naturalmente. Essa ação acrescida das águas, ampliadas pelo processo de crescimento e impermeabilização, resultou em enchentes. As nossas enchentes foram construídas junto com o desenvolvimento da cidade. A cidade ganhou fôlego, não apenas em termos demográficos, fotos históricas, tem Fusca e Kombi, certo? Taxas do crescimento populacional, certo? A cidade ganhou fôlego, não apenas em termos demográficos e econômicos. A vinda das universidades e as instituições de pesquisa compõe um quadro singular de uma cidade que guarda o maior número de doutores por cabeça do país. Contudo, esse quadro de aparente prosperidade não alterou a situação original de modo decisivo. As enchentes permanecem, muito embora o plano diretor de 2005, essa é uma cartografia desse plano diretor de 2005, que ganhou revisão agora em 2016, embora o plano diretor de 2005 houvesse constituído uma reflexão e cartografia sobre o tema, a questão, justificada por causas econômicas, permaneceu sendo tratada do mesmo modo em áreas consolidadas. Essas são imagens do córrego do Gregório sendo, uma vez mais, canalizado e tamponado em 2001. Em 2015. Essas são ruas centrais da cidade de São Carlos. Foi a última enchente que tivemos, mais séria. Eu gostaria de iluminar outra questão de relevância para o assunto que vou explorar a seguir. Vazios urbanos. Os espaços livres que permanecem à margem, à espera de um momento oportuno para entrar no jogo urbano. Essas áreas foram levantadas pela equipe da prefeitura e pelas universidades, que trabalhou justamente nessa cartografia desses espaços, num processo de revisão que não foi aprovado. Esse foi feito pela universidade, mas não foi o que foi aprovado em 2016. Tá? Esse documento ele testemunhava que a estratégia do plano de 2005 havia surtido efeito, ou seja, havia diminuído o número de espaços livres, de glebas sem urbanização, no decorrer da vigência do plano de 2005. O espraiamento urbano é uma realidade. Para cidades médias e, em especial, a tendência mostra a ocupação de condomínios ao norte, na cidade de São Carlos, certo? E são loteamentos de maior poder aquisitivo.
bem como empreendimentos financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas a faixa 2 e 3, que são aquelas de maior financiamento. Ao sul, essas são imagens dos condomínios e dos loteamentos fechados que nós temos na parte norte de São Carlos. É uma colcha de retalhos com presença, em maior ou menor tamanho, de glebas ainda por lotear. Ao sul, vocês estão vendo agora de novo uma cartografia de São Carlos, e eu estou vendo em pontinhos amarelos, quase invisíveis, aqui o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, de menor poder aquisitivo. E em azul, os de maior poder aquisitivo, e verde também. Então, São Carlos descreve uma segregação socioespacial muito clara entre norte e sul. E eu tenho, pensando um pouco nessa questão que eu estou tratando com vocês dos vazios urbanos, vários trechos que já estavam naquela outra cartografia que permanecem, e um grande vazio urbano aqui, que é uma joia, porque é algo que pode vir a se transformar, de fato, em um lindo parque para a cidade. Ele tem um papel ambiental bastante importante, que é social. Ao sul, os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Mas percebam a questão geográfica desse território. A toponímia não desmente. O primeiro deles, anterior ao programa Minha Casa Minha Vida, esse trecho aqui, esse loteamento aqui, era tão afastado que ganhou, na frente do nome bairro Araci, a palavra cidade. Ele foi chamado Cidade Araci, tão distante ele era. O Cidade Araci testemunha questões complexas de vulnerabilidade social e ambiental. Essa cartografia, retirada do Plano Diretor de 2005, fala acerca dessas áreas que não deveriam ser ocupadas, embora tenha havido laudos colocando essa informação em xeque. Essa dúvida se desarma quando se vivencia a realidade dessa área da cidade. De fato, aqui vocês estão vendo, olha só, esse vazio urbano, aqui o Cidade Araci, aqui o primeiro dos programas Minha Casa Minha Vida, e quando foi feito esse voo de helicóptero, ainda não tinha o segundo, que eu mostro já para vocês. O que eu queria testemunhar é justamente a qualidade dessas ruas e o testemunho dessa grande ausência, que esse lugar, que deveria ser objeto de grande política pública, deveria ser o foco, de fato, de um esforço todo da municipalidade de reverter essas situações vulneráveis que esse lugar tem. Mostro agora a bacia, olha só, né? Hidrográfica do Santa Maria, do Água Quente, aqui o Araci, aqui em destaque o Zavalha, que é o programa Minha Casa Minha Vida 1, o indefectível padrão do Minha Casa Minha Vida, a imagem, que já está bastante alterada, esse voo é de 2014, e o mais novo habitante da região sul, que é o Abdelnur, que é outro programa Minha Casa Minha Vida. No que tange a urbanística contemporânea, a questão aqui é justamente esses vazios que vão sendo deixados, e essa distância que vai sendo, de algum modo, perpetuada entre as benesses da cidade e aquilo que é a moradia dessas pessoas. No detalhe, cercado agora, essas são, então, diretrizes que foram pensadas originalmente no Plano Diretor de 2005, que previa que essa área deveria deixar de crescer tanto para que a força do crescimento se desse ao norte por questões de vulnerabilidade social e ambiental. Mas eu queria mostrar para vocês, então, agora, um exercício de projeto que é realizado nessa bacia aqui. Tá? O processo de desenho desse território se inicia como uma optativa do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. É proposto como uma atividade conjunta entre universidades, uma disciplina de difusão e extensão universitária, com Renata, inclusive, de parceira, e que envolveu participantes de diferentes lugares, inclusive, principalmente, da sociedade civil organizada. Tomar a bacia do córrego do Santa Maria do Leme como objeto de estudo
olha só, é um território quase cercado de cidade por todos os lados, certo? Aqui está o Washington Luiz, aqui estaria a Avenida São Carlos estruturando o território. Ela é pensada, esse processo de projeto, que teve muitos parceiros, em congruência com o seu território. O relevo, a salvaguarda dos corpos de água, a reserva de terra para implantação de serviços de infraestrutura verde. Primeiro eu vou dar um close aqui para vocês guardarem essas morfologias. Aqui os condomínios fechados, aqui também, né? Loteamentos, de fato. Loteamentos de um período em que isso foi periferia de São Carlos, portanto, tem uma morfologia bastante diferenciada. O córrego do Santa Maria do Leme, com todas as suas nascentes, formando o corpo principal, e aqui o Cambuí, certo? Todos eles vão desaguar no córrego do Monjolinho, que é a principal bacia daqui de São Carlos. Mostro, então, um desenho que é fruto de todo esse processo, uma optativa, depois uma disciplina de difusão, desenhos de alunos de graduação, de pós-graduação em diferentes tempos. E aí a oportunidade de um exercício de projeto em congruência com essas questões da urbanística contemporânea. Eu tenho, então, aqui a questão, vamos olhar, das APPs, salvaguardadas segundo a lei, depois as ciclovias, desenhadas com baixa declividade, as instituições locadas na proximidade do que serão o sistema de espaços livres, ou seja, espaços livres com olhos, para que haja justamente o uso, uma densidade vegetal bastante alta, de modo que eu possa ter terra urbana para que os serviços de infraestrutura possam ocorrer, e um sentido de urbanidade que se inaugura dentro do bairro como lugar de convívio, de espaços públicos qualificados, de valorização do pedestre, as distâncias caminháveis, a heterogeneidade de usos, né, e de classes sociais, a diversidade de usos do solo urbano e os centros multifuncionais. A instituição, ou pelo menos a prerrogativa de ter nesse lugar uma área de especial interesse ambiental, foi o motor e o horizonte desse grupo todo que trabalhou. Pois bem, o que a gente queria enquanto universidades e sociedade civil organizada? Nós queríamos uma peça que pudesse funcionar como um plano de chão para trabalhar junto ao processo de revisão do Plano Diretor de São Carlos. Então, a ideia de que esse não é um projeto para ser construído, mas é um horizonte para que as pessoas possam sonhar com esse tipo de espacialidade, esse tipo de cidade, pressionar os seus vereadores, e o que aconteceu? Se conquistou para essa área índices completamente diferenciados em relação ao restante da cidade. Então, ele cumpre o seu papel. E a universidade pensa, nesse momento, poder justamente estar participando de um processo árduo de esclarecimento e informação da população acerca do que a cidade pode ser, certo? Esse processo de projeto ainda continuou uma temporada conosco, a gente desenvolveu várias tipologias, são estudantes incansáveis, agricultura urbana nas bordas, nas áreas mais brejosas, instituições, diferentes tipologias, avenidas com comércio e serviços, de modo que as distâncias caminháveis pudessem ser implementadas. Tem toda uma questão aí que, se a gente pudesse destrinchar, vocês veriam que ela foi objeto de atenção e dedicação de muitos profissionais. Ao mesmo tempo, e embora tenhamos conseguido todas essas questões para a bacia do Santa Maria do Leme em especial, esse foi a aprovação do novo perímetro urbano da cidade de São Carlos em dezembro de 2016. Dentro do que eu apresentei aqui, ou seja, a questão das águas e a questão dos vazios urbanos, a gente tem em mãos agora uma grande tarefa, que é justamente poder, de algum modo, fazer com que os cidadãos, a população, possa pensar o quanto o processo de espraiamento pode ser pernicioso, complexo, para a própria gestão urbana. Ele significa ônus, ele significa coleta de lixo, energia elétrica, água, esgoto. Nesse momento se transpôs uma bacia.
Ou seja, já não se vai se conseguir mais fazer com que o esgoto todo vá na direção da ET que São Carlos tem. Então, nós temos questões para conversar sobre. Ou seja, o processo de acordo que constrói esse pacto para que a gente tenha essa peça, ela tem ônus e bônus. E uma das coisas que as universidades tentaram fortemente foi dizer, sim, isso vai acontecer, mas pode desde que. Era uma frase que Sandra muitas vezes usava, e eu acho uma frase boa, porque aí você o quê? Você destrincha questões fundamentais que, se esses processos de loteamento não conseguirem conquistar, eles não obtêm a aprovação. E, de fato, o que se precisa visualizar é que a gente não quer só a moradia, a gente quer construir cidade. E aí é que está a grande questão. Eu termino a minha fala de um modo que não pareça entristecida, né? Mas muito pelo contrário. Eu acho que esse campo disciplinar do qual nós participamos, Paulo e eu, ele tem uma tremenda esperança naquilo que acreditamos ser uma das chaves fundamentais para a constituição de uma cidade sã e bela, que é a ideia de que o sistema de espaços livres ele possa funcionar como um sistema, ou seja, coordenadamente associando vias arborizadas, um sistema de parques que são desde conservação e até os parques lineares, os parques periurbanos, os parques urbanos, os parques de jogos, as praças ligadas às instituições, as escolas, ou seja, a possibilidade de você fazer uma articulação que pensa não o cheio, ou seja, o objeto arquitetônico, mas o vazio, não o vazio de sentido, mas o vazio no sentido do não edificado, né? Na possibilidade de pensar uma vida urbana de qualidade e um município que possa se desenvolver dentro dessa perspectiva. Muito obrigada.